Muito bom dia, irmão e irmã, caro amigo, prezada amiga, espectador da Novo Tempo e ouvinte da Rádio Clube de Sintra. Que a paz de Deus esteja consigo neste sábado, no qual, apesar das limitações à vida pessoal e comunitária, que nós não gostaríamos de estar a viver, mas que se nos impõe pelo estado de emergência que vivemos, temos ainda a liberdade de louvar, de refletir, de cultuar, em conjunto por estes meios ao nosso dispor. Hoje, o dia 30 de janeiro, a Igreja Adventista em Portugal comemora um sábado especial dedicado à liberdade religiosa. Esse é um dom precioso de Deus, um espaço de respeito pela consciência, pelo culto, pela opção religiosa ou a ausência dela, que precisa de ser relembrado permanentemente a cada pessoa, a cada comunidade, a cada país. É um dom precioso que infelizmente está ausente em muitos países, em que não se é livre de pensar ou de crer, ou de prestar culto em comunidade, ou de partilhar, abandonar ou mudar de crença religiosa. Sim, a perseguição religiosa é uma realidade já hoje, não um evento relativo só ao futuro, em muitos lugares espalhados pelo mundo inteiro, por muitos motivos, partindo de diversos quadrantes ideológicos e de visões religiosas. E a complexidade do mundo atual uniu às preocupações com a liberdade religiosa a sensibilidade do relacionamento que a Igreja deve ter com as autoridades públicas e com as outras comunidades religiosas. A situação pandémica, que provocou a inimaginável cena até há poucos meses de ver espaços de culto fechados, as fronteiras que vão sendo quebradas entre os sermões religiosos e os discursos políticos, a crescente tensão na resolução de problemas sociais e globais, tudo isto somado coloca-nos no momento em que as comunidades religiosas e também, obviamente, os seus membros estão cada vez mais no foco da sociedade e têm de estar preparadas para lidar com esta realidade. No caso de uma igreja cristã composta por discípulos de Jesus, com a fé em Deus como fundamento e a Bíblia como regra de crença, esses princípios têm de ser procurados e refletidos nas palavras e ações de cada um, seguindo sempre o exemplo de Jesus e dos ensinos dos apóstolos. Não pensemos, contudo, que esta complexidade apareceu somente nos nossos dias. Não é verdade. Ela é crescente, é verdade, à medida que nos aproximamos da segunda vinda de Jesus. Mas no passado, houve momentos semelhantes que nos podem ensinar e inspirar. Por exemplo, na vida e na obra do pioneiro adventista norte-americano Clarence Renfro, cerca de 6 anos depois de chegar a Portugal para anunciar o advento de Jesus. A 14 de outubro de 1910, 9 dias após a implantação da República, num país em ebulição, houve um conjunto pequeno de irmãos adventistas do sétimo dia que havia muito pouco tempo tinham aceitado a mensagem trazida por Renfro, que entregaram ao presidente do governo provisório da República um texto sobre a liberdade religiosa e algumas informações sobre os princípios desta nova fé adventista. No sábado seguinte, o ministro do Interior escreveu aos governadores civis sobre a obrigatoriedade do respeito pelo culto, independentemente de qual fosse esse culto. Ou seja, ele garantiu a liberdade de culto poucos dias após uma revolução que mudou o regime. Pelo menos um bocadinho, gosto de pensar que foi com uma palavra de apoio dos poucos e recém-batizados membros adventistas que isso aconteceu. Clarence Renfro escreveu o seguinte sobre estes desenvolvimentos no país em que era pioneiro, nosso país, Portugal, na revista Signs of the Times, de 22 de novembro de 1910, e passo a citar: "Recebemos estas notícias como um grande motivo de regozijo na nossa primeira reunião de sábado após a Revolução. Estamos certos do que Deus diz na sua palavra, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Não sentimos medo, mas confiando na voz segura da profecia, aguardamos simplesmente a mudança das circunstâncias para uma melhor condição de liberdade. Ao nosso Deus sejam dados louvor, honra e glória para sempre." E termino aqui a citação. Se os pioneiros da obra adventista em Portugal se sentiam seguros na presença e nas promessas de Deus, sobre a sua missão, sobre o anúncio da sua vinda, num país em turbulência, com incerteza, quanto mais nós temos razões para o louvar por tudo o que tem feito pelo seu povo, por cada um de nós, em especial as condições de livre oportunidade para crer, viver e partilhar a fé no nosso país. Não será sempre assim, eu sei, prezado irmão, prezada irmã também sabe. Mas hoje, como nesses dias, saibamos sempre estar à altura de cumprir a missão que nos foi confiada. Com firmeza nos nossos princípios, com dignidade nos relacionamentos, com um foco no testemunho, por amor a Deus e por amor ao próximo. E é precisamente sobre esses 3 princípios que eu gostaria que refletíssemos hoje: a firmeza, a dignidade e o testemunho. Ou seja, neste dia especial da liberdade religiosa, proponho que reflitamos mais no cumprimento da missão do que nas circunstâncias nas quais a missão se cumpre. Muitas vezes focamos-nos mais nessas circunstâncias do que na própria missão.
Nós trabalhamos, oramos, beneficiamos de circunstâncias favoráveis à missão, como pela graça de Deus acontece no nosso país. Mas vale a pena pensar no nosso papel perante a adversidade, pois esse é um objeto de especial cuidado na Bíblia, de preocupação de Deus com cada um de nós. As circunstâncias essas, nós não as podemos escolher. Estamos limitados na capacidade de as moldar, como esta pandemia nos demonstra. Mas a nossa ação nessas circunstâncias pode ser trabalhada e orientada por Deus. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Está em João, no capítulo 17, versículo 15. Esta condição humana de estar sem ser, de viver sem pertencer, num local que nos é estranho, que é adverso, provoca uma permanente tensão entre a vontade de seguir Jesus e as circunstâncias que se tornam obstáculo nessa caminhada. Isso sempre foi assim. E será sempre assim até à libertação total no momento da ansiada vinda de Jesus. É por isso que mais do que nunca vale a pena realizar uma reflexão sobre o centro do conteúdo da mensagem cristã e de como a forma de a apresentar pode ter um impacto positivo, mas também, infelizmente, um impacto negativo. Há muitos episódios na Bíblia que nos ajudam nesse objetivo, mas iremos analisar de uma forma sucinta e simples um deles particularmente rico em ensinamentos. E esse episódio é a prisão de Paulo e Silas, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 16, e se estende dos versículos 16 até 40. Na preparação dos comentários a este episódio, usamos principalmente duas leituras de referência. O Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, principalmente o volume 6, obviamente, e o livro Atos dos Apóstolos de Ellen White, no capítulo 21. Nós podemos ler nos versículos 16 a 19 que Lucas nos conta que Paulo e Silas se encontravam na cidade de Filipos, uma colónia romana na Macedónia. Após o incentivo da conversão de Lídia, os discípulos enfrentariam uma grande crise, quer pelo sofrimento pessoal, quer pelo desafio que eles iam sofrer em relação ao seu testemunho. Em Filipos havia uma pitonisa, uma escrava ao serviço de senhores que tiravam proveito financeiro das suas sentenças divinatórias. Presumivelmente num sábado, quando os discípulos iam à sinagoga, aquela jovem seguia atrás deles como fizera muitas vezes. Ela pronunciava palavras que misturavam a verdade e o erro. Se por um lado ela dizia que aqueles homens serviam o Deus Altíssimo, também é verdade que para os que a ouviam, aquela formulação de Deus Altíssimo não implicava que esse fosse o único Deus, o Deus verdadeiro. Para muitos os que ouviam aquele oráculo de Pitom, aquela mulher a falar, o Deus que serviam poderia ser o maior, o mais alto de todos os outros segundo o panteão greco-romano. E para além disso, os seus gritos e gestos descontrolados incomodavam e retiravam a solenidade à mensagem que eles iam pregar. Foi então que Paulo se voltou para a jovem e, invocando a autoridade de Jesus Cristo, libertou-a do demónio que a possuía. Infelizmente, a reação dos seus exploradores e do povo que os acompanhou não foi de alegria ou de júbilo pelo novo estado de liberdade daquela jovem, mas foi de lamento pela perda financeira que o fim do poder da adivinhação implicava para eles. O seu amor ao dinheiro era maior do que a compaixão pela jovem e era definitivamente maior do que a sensibilidade face à verdade demonstrada no milagre. A verdade deste milagre é que Deus é maior do que qualquer outro poder e que atua pela palavra dos seus discípulos também. E assim Paulo e Silas foram injustamente levados ao fórum para serem punidos pelo seu crime, um crime de colocar em causa uma falsa ordem estabelecida. Nos versículos 20 a 24, que eu peço que possam acompanhar, portanto, o livro de Atos, capítulo 16, versículos 20 a 24, nós podemos ler esta acusação que foi colocada a Paulo e a Silas. E podemos ler a partir do versículo 16. Peço desculpa, a partir do versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ardilosamente, os acusadores de Paulo e de Silas não revelaram a razão verdadeira pela qual apresentavam os dois companheiros aos magistrados. As suas palavras estão repletas de meias-verdades, de imprecisões, de falácias.
Ao dizer que eles eram judeus, referindo-se à sua religião e à sua cultura, não perguntaram nem referiram a sua cidadania, o que influenciaria o seu julgamento e a sua punição. Isso foi muito importante no decurso da história. Não vamos esquecer este ponto que acabamos de ouvir. Para além disso, apesar de judeus, a mensagem que eles traziam não era tipicamente judaica, pois eles anunciavam a chegada e a vitória do Messias prometido que os próprios judeus tinham condenado e que tinham ajudado no julgamento a que fosse morto. Assim usaram o preconceito contra os judeus, apelaram aos maus sentimentos da comunidade para instigarem o povo e, pela sua pressão, os magistrados. De tal ordem foi o plano urdido e aplicado que os magistrados contra a própria lei não questionaram os missionários sobre a sua cidadania e aplicaram-lhes duras sanções sem efetuar qualquer julgamento. Paulo e Silas foram despidos violentamente, foram açoitados com certeza mais do que as 39 vergastadas tradicionais aplicadas aos judeus, como o texto nos deixa implícito. Por isso diz lá que foram muito açoitados. E depois foi dada a ordem para que um carcereiro os guardasse, provavelmente com a própria vida, pelo que foram presos, colocados numa masmorra minúscula, escura, úmida, com os pés acorrentados ao madeiro, de forma a que as suas costas rasgadas e sangrentas ficassem coladas ao chão rugoso, quando o hábito naquele tempo era que as mãos e os pés fossem ambos presos ao madeiro. Tão maléfica e tão injusta foi esta sanção, que Ellen White afirma, no livro Atos dos Apóstolos, que aqueles magistrados se impressionaram muito e, de regresso às suas casas, decidiram libertá-los na manhã seguinte. Faz-nos pensar um pouco sobre o que nos leva hoje a sentir o que consideramos como discriminação ou perseguição, bem como da nossa capacidade de resistir testemunhando com fé. Pensemos em Paulo e em Silas e no modo como foram tratados quando nos queixarmos do modo como nós próprios muitas vezes somos tratados. E o que fizeram Paulo e Silas perante tão cruel prova? Vamos ler agora os versículos 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Em 2 pequeninos versículos, prezados irmãos e irmãs, podemos ver tanto sobre o amor de Deus. Apesar do sofrimento físico e da angústia e da tortura moral a que estavam sujeitos, Paulo e Silas oravam e cantavam naquele momento. Que grande exemplo de louvor apesar das circunstâncias. Possivelmente recordaram, quem sabe, o louvor de Jó na sua provação, os salmos em busca de auxílio, os provérbios de Salomão sobre a providência de Deus e o seu efeito na sabedoria dos homens. Que Deus maravilhoso é este, que dá serenidade e confiança aos seus em momentos de dor e de tormenta quando o invocam. E nós conhecemos a Bíblia e as suas promessas para o invocar. Por amor, Deus usa a voz dos que sofrem para que para Ele se possam voltar todos aqueles que estão a ouvir essa voz, como todos os presos que escutavam aquelas duas testemunhas naquele cárcere. O homem pergunta-se onde está Deus no sofrimento, ao que Deus responde, revelando-se no coração daquele que sofre. É então que a terra naquele momento estremece. E na inspirada imagem de Ellen White, um texto extraordinário, uma imagem, uma ilustração de facto inspirada, ela diz que Deus enviou os seus anjos e os seus passos poderosos abalaram os alicerces no solo e abriram todas as portas. Paulo e Silas ficaram livres, com o caminho aberto à sua volta. Deus revelou novamente o seu amor. Com eles e por causa deles, todas aquelas pessoas, não só eles os dois, ficaram livres da sua prisão. Deveríamos recordar este pequeno ponto deste episódio para lembrar que quanto à liberdade ou à saúde, quanto à educação ou à família, quanto à assistência aos que sofrem ou na simples música de louvor, o que Deus faz pelo seu povo alarga em bênçãos a todos aqueles que recebem. Como disse Jesus no Sermão do Monte, Deus faz com que o seu sol se levante sobre bons e maus e a chuva desça sobre justos e injustos. Que grande lição sobre quem Deus ama. Deus ama a todos. Embora só alguns aceitem o seu amor, Deus ama a todos. E é então que uma vida, infelizmente, neste momento é colocada em perigo naquele lugar, como nós lemos nos versículos 27 a 31. Aquele carcereiro fora-lhe dito que guardasse aqueles homens considerados dois perigosos desestabilizadores com toda a segurança.
Isso significava que não lhes era dado qualquer motivo ou desculpa para que os homens fossem soltos ou que se evadissem, sob pena de castigo público e custo da própria vida ao carcereiro. E quando acordou do seu sono, o carcereiro viu as prisões abertas e presumiu a fuga dos prisioneiros. Muitas vezes aquilo que nós presumimos que não é realidade leva-nos a cometer determinado tipo de precipitações que não são as mais corretas no nosso pensamento e nas nossas palavras e nas nossas ações. E não desejando o sofrimento e a humilhação públicos, aquele carcereiro optou pela morte voluntária e imediata. E nós estamos aqui perante um paradoxo que é impressionante. Temos ali dois homens em dor, injustamente encarcerados, que cantavam em testemunho, Paulo e Silas. E um homem sem dor, sem culpa alguma, decidia acabar com a sua própria vida, o carcereiro. Eis a diferença que a fé provoca na existência e nos momentos de crise. A fé não mata, nem deseja a morte. Ela dirige a um Deus que salva. E ao contrário de muitos que ao longo dos tempos invocaram e invocam erroneamente a fé como um motivo para insultar, para maltratar, para agredir, até para matar, diz-nos a história, a verdadeira fé agarra-se à vida e apela a que os outros o possam fazer também. Por isso Paulo, condoendo-se com a preocupação do seu carcereiro e lesto a tentar salvar a sua vida, exorta a que ele não espete a sua espada no corpo. A sua vida conta por ser uma vida criada e mantida por Deus. Mesmo aquele homem sendo seu algoz, a sua vida conta. Ele pode e deve viver. Cada vida, sem exceção para Deus, conta. Não só Paulo e Silas não fugiram da prisão, como os outros presos, curiosos e inspirados pela sua postura, ali ficaram com eles. Todos estamos aqui, anunciou Paulo, surpreendendo o guarda, aliviando o seu espírito, o seu fardo. Aquele homem, quem sabe embrutecido pela rudeza, pela crueldade do seu horrível trabalho, mas também já tocado, creio eu, pelos versos de louvor, gratidão e súplica dos seus prisioneiros, pega numa tocha, prostra-se perante eles numa atitude de respeito e de pedido de perdão e pergunta o que deve fazer para ser salvo. Após um momentâneo abano da terra, as masmorras daqueles discípulos de Jesus passaram a ser um ponto de nova luz. O carcereiro transforma-se ele próprio num discípulo. Ali, naquela meia-noite, aprendemos que é no momento mais solene de prova que Deus aparece a intervir e a libertar os seus fiéis. E aprendemos também na ação de Paulo que uma só vida é a missão urgente do verdadeiro seguidor de Jesus. Uma só vida é a verdadeira missão urgente do verdadeiro seguidor de Jesus. É para salvar uma vida de cada vez, anunciando Jesus, que nós aqui estamos. Já não era a acusação de subversão aos princípios de Roma que interessava. A dor e o sofrimento físicos já não passavam de um mero obstáculo, que era transponível pela presença divina, que trazia alívio. Até a liberdade que lhes pertencia e a que tinham direito poderia esperar face à emergência categórica de salvar aquela vida, no presente e para a eternidade. Salvar pelo anúncio do Messias. Então que Paulo pronuncia as palavras que conduzem a essa salvação, como uma frase de segurança que trava uma contagem final na vida daquele carcereiro. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Diz o texto nos versículos 32 a 34. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. E então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O guarda, inspirado e motivado pela novidade que acabara de aceitar, aplicou de imediato todos os princípios daquele que se entrega ao Senhor. Quando nos entregamos ao Senhor, temos vontade imediata de cumprir os seus princípios, de guardar os seus mandamentos, mas também um cuidado zeloso por aqueles que estão à nossa volta, porque o amor de Deus tem a possibilidade de fluir através de nós para aqueles com quem nós estamos. E foi então que ele tratou os ferimentos de Paulo e de Silas. Conduziu-os aos seus aposentos, alimentou-os à sua mesa, pediu que partilhassem a mensagem com a sua família, que os ensinasse na palavra e logo foi batizado juntamente com os seus familiares. Depois da conversão de Lídia, Deus presenteava o esforço e o sofrimento de Paulo com estas conversões. Elas eram o presente de Deus em resposta à sua fidelidade. Elas eram improváveis na visão humana,
mas desejadas na vontade de Deus. A agonia de Paulo e de Silas não os derrotou, mas animou-os, e Deus ganhou aquelas pessoas através da sua mensagem. A prisão de Paulo e de Silas, injusta, dura e probante, foi o meio daquela família de Filipos se entregar a Jesus. E para além deles, aqui registados, só podemos imaginar, saberemos no céu, todos aqueles a quem eles falaram, todos aqueles na prisão que ouviram a história pela voz dos prisioneiros na noite de um terremoto, em que 2 judeus oravam e cantavam. Na incerteza, na dúvida, na dor e no sofrimento, há olhares que observam de facto a postura do cristão. E essa postura pode ditar o nível de confiança que expressa no seu Criador e levar a que outros desejem sentir e viver o conforto da presença divina. No momento de prova e de dificuldade há uma diferença. Há uma diferença, querido irmão e querida irmã, entre ser insatisfeito, rude, conflituoso ou demonstrar confiança em Deus e preocupação com o próximo. Há uma diferença. Essa diferença é de aprontar para Deus como fonte de auxílio, como fonte de solução e de esperança. E os versos 35 a 40 deste texto relatam, finalmente, a ordem de libertação de Paulo e Silas. Toda a história proporciona já um conjunto enorme e impressionante de reflexões sobre o poder de Deus, sobre a fé, sobre o testemunho, sobre o discipulado. Se esta história terminasse aqui, era já suficientemente bela e inspiradora, mas ela merece ainda um conjunto de últimos pensamentos sobre o modo como o relacionamento com os outros, e em especial com as autoridades, e a representação do caráter de Deus influencia diretamente o nosso testemunho. Paulo e Silas não deixariam ainda as instalações daquela prisão depois da conversão do carcereiro. No dia seguinte, os magistrados, corroídos de culpa e de remorso pela injustiça do castigo, enviaram mensageiros a ordenar a libertação de Paulo e Silas. O carcereiro ficou muito contente com a notícia, comunicou imediatamente a Paulo. Como aquele homem deve ter ficado surpreendido com a resposta de Paulo. Paulo respondeu que só aceitaria sair quando o viessem ilibar e libertar publicamente. Mais uma vez, Paulo escusou-se a permitir que a sua vontade, que o seu interesse, se sobrepusessem à sua missão. Este é um dos maiores desafios que se coloca a um discípulo de Jesus. O de deixar que a mensagem seja maior do que o mensageiro. O de não permitir que o temperamento, o estado de alma, o interesse pessoal, o conflito, as circunstâncias tolham a perspectiva do testemunho. E Paulo, inspirado pelo Espírito, não permitiu que isso acontecesse. Paulo não aceitou ser libertado discretamente, como um favor das autoridades, quando o opróbrio ao seu testemunho e logo a Deus de quem testemunhavam fora público e publicitado. Ele não seria solto pela porta das traseiras, em segredo, pois havia entrado na prisão pela porta da frente, publicamente. A sua libertação era um direito, não era um privilégio. E, respeitosamente, ele iria chamar a atenção e reclamar esse direito, pois até esse ato era uma forma de testemunho. E ele tinha a missão de revelar que o seu Deus, não os homens, fora quem o libertara, pois podia ter saído miraculosamente depois do terremoto. Se os magistrados haviam falhado perante a lei romana, que exigia o tratamento diferenciado entre cidadãos e não cidadãos romanos, com um julgamento justo para todos, Paulo não falharia na representação do magistrado celeste. E aproveitando a oportunidade para demonstrar como tinha sido injusto o tratamento que ele próprio sofrera, tornou notório que Deus os libertara da prisão e que não tinham fugido por respeito à lei e que tinham ajudado o guarda no momento em que a sua vida estava posta em causa por ele próprio. Mais uma vez Paulo, imitando Cristo no seu próprio julgamento, testemunha que não é a desobediência cega, nem a denúncia irada que produz frutos perante uma decisão injusta, mas é sim a resistência racional e digna, nos princípios bíblicos, no Espírito de Deus, que conduz à mudança de atitude perante o cristão e principalmente perante a mensagem de Cristo. Ou, no limite, pode conduzir à perseguição do cristão, para a condenação dos que a praticarem e para a glória de Deus. É isso que um texto extraordinário de Pedro nos ensina, sobre como devemos viver e testemunhar perante a sociedade em todos os momentos e, obviamente, principalmente perante a dificuldade. Pedro escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 2, nos versículos 11 a 17, as seguintes palavras: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais de concupiscências carnais que combatem contra a vossa alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem.
E depois de apelar neste início do texto à obediência à autoridade humana, Pedro acrescenta que é fazendo o bem que se calam a ignorância e a loucura, e que a liberdade não é desculpa para fazer o mal. Que texto extraordinário para nos orientar num período como o de hoje, prezados irmãos e irmãs. Um período de dissensão, de conflito, de incerteza, de angústia. Pedro afirma assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. E Pedro termina este excerto com 4 verbos de ação. 4 verbos que nos conduzem ao relacionamento próprio de um cristão com as pessoas à sua volta, com a sociedade, com as autoridades. Honrai a Deus, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. A honra, o respeito, é o mínimo que devemos ter para com todos, incluindo os poderes terrenos. O amor fraterno é um alvo constante com que Cristo nos desafia e nos impela à ação. O temor, entendido como a obediência como forma de adoração, só é devido ao único poder supremo, e esse poder é Deus. O espírito que moveu Pedro a escrever estas palavras é o mesmo que moveu Paulo a agir naquele desafio do sermão desta manhã. Voltemos finalmente ao testemunho de Paulo. Paulo só invocou a sua cidadania romana depois de tudo o que sofreu pelas suas palavras e ações missionárias. Nós não sabemos porquê. Não nos é explicado porquê. Será porque não teve a oportunidade perante a exaltação popular? Será para não dar a ideia de estar a tentar fugir à injustiça? Não sabemos. Mas compreendemos o quanto tal facto foi benéfico para a sua missão. E mais uma vez, a missão em primeiro lugar. Quando os magistrados receberam dos mensageiros o recado de Paulo, apercebendo-se que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, tiveram a noção da magnitude do seu erro. Eles não se compadeceram deles no momento de os torturar e só por remorso se lembraram de os libertar. Mas agora o medo das consequências de não ter cumprido a lei do Império colocava em causa a sua credibilidade e os seus postos. E neste momento surge a derradeira ironia deste episódio, que demonstra como pela ação do Espírito, pela fidelidade dos homens guiados pelo Espírito, Deus pode inverter o curso dos acontecimentos e as circunstâncias dos seus atores. A partir daqui, os prepotentes e precipitados magistrados romanos são prisioneiros da boa vontade de Paulo. Porque eles, com a autoridade terreno, haviam detido, despido, torturado, mandado prender Paulo e Silas. Mas Paulo e Silas, sob a autoridade divina, haviam sido miraculosamente libertados, haviam partilhado a mensagem cristã, haviam cumprido com zelo o seu dever de cidadania e demonstrado em tudo dignidade, firmeza e testemunho. Agora, por justo pedido de Paulo, são eles que vão buscar Paulo e Silas à prisão, que os libertam pessoalmente, que dão testemunho público de que não têm culpa nem dolo e que sofreram desnecessária e injustamente pela sua ordem. E suplicaram, acho que a palavra correta é mesmo essa, eles suplicaram, que saíssem da prisão e abandonassem a cidade. Presume-se que não queria que fosse revelado o seu erro contra 2 cidadãos romanos, dos quais só o acusaram de ser judeus. Sempre a discriminação. E que não poderiam ser condenados sem julgamento e que não deveriam ter sido açoitados. A cidadania, de facto, acontece quando nós nascemos ou por aquisição posterior mediante condições. A condição de cristão, por seu lado, é uma opção voluntária, uma opção consciente. As duas dimensões às vezes têm interseções que merecem muito cuidado. É como uma filigrana que nós devemos ser cuidadosos a lidar. A cidadania não pode ser posta em causa em função da opção de crença do cidadão. E no cristianismo, a opção de crença pode e deve ser usada para extrair e aplicar bons princípios bíblicos de cidadania. Então, finalmente, Paulo exerce o seu último exemplo de alguém focado na missão com este episódio. Ouvindo o apelo das autoridades, quem sabe desejando deixar a melhor impressão nelas em favor de Cristo, ele não se desfoca da transmissão da mensagem. E Paulo usou os maus tratos que sofreu para testemunhar. Paradoxalmente, Jesus afirma ser essa circunstância motivo de alegria e sinal de discipulado, o sofrimento. Não porque se provoque esses maus tratos, mas porque é isso que o inimigo faz a quem segue Jesus. No Sermão da Montanha, disse Jesus: felizes serão quando forem insultados, perseguidos, e quando proferirem todo o mal a vosso respeito com mentira, por serem meus discípulos. Não por outras razões, por serem meus discípulos. Alegrem-se com isso, diz Jesus. Sim, regozijem-se, porque vos espera lá no céu uma enorme recompensa. De facto, ao longo da história, sabemos que muitos só receberão na eternidade a recompensa da sua fidelidade. Mas estou certo que Paulo e Silas sentiram que a receberam parcialmente já nesta terra
através da alegria da missão. Foi por isso que, antes de sentirem partido de Filipos, Paulo aproveitou a sua liberdade para visitar os novos conversos na casa de Lídia e ainda teve tempo, depois de todo aquele sofrimento, para os animar. Ele partiu quando a missão estava cumprida. Sempre a missão, um coração de cada vez. A moderação, o esforço de autocontrole, a capacidade de abnegação, o juízo no falar e no agir, a prioridade à missão. E entre outros aspectos que vimos esta manhã, estes foram sem dúvida grandes ensinamentos de Paulo neste episódio. Dons dos quais frequentemente nos deixou lições escritas por ele próprio. Sem dúvida que eles são muito necessários para o momento de desafio e de turbulência que o mundo atravessa, em que grandes crises estão perante a sociedade. Os interesses e os ânimos levantam-se. A religião, a ideologia e a política sobrepõem-se e influenciam-se. Os cristãos, que também são cidadãos, relacionam-se com cada vez mais frequência e intensidade, tendo a fé como pano de fundo, com as outras pessoas e com as autoridades. Acredito sinceramente que Deus tem abençoado a sua Igreja e os seus líderes a fazê-lo. Ficaram-me gravadas no início da crise pandémica que atravessamos as palavras do pastor Ted Wilson, presidente mundial da nossa Igreja, a apelar a que os adventistas se constituam como âncora de estabilidade e pilar de esperança neste momento. E mais recentemente, após uma invasão da sede do Poder Legislativo de um país, como nós vimos, me interpelaram as palavras do capelão do Senado dos Estados Unidos, também um adventista de sétimo dia, que na sua oração disse as seguintes palavras: estas tragédias recordam-nos de que as palavras importam e de que o poder da vida e da morte está na língua. Fomos avisados de que a vigilância eterna continua a ser o preço da liberdade. Deus, tu ajudaste-nos a relembrar de que necessitamos de ver uns nos outros uma humanidade comum que reflete a tua imagem. Na Conferência Consciência e Liberdade, organizada a 3 de dezembro pela EDLR em Portugal, o atual presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, o Dr. Vera Jardim, afirmou: devo dizer que tenho visto poucos grupos religiosos que tenham um apego tão grande desde há muitos anos, segundo creio, aos problemas da liberdade, sobretudo da liberdade religiosa. Estas palavras demonstram um ambiente de liberdade religiosa, de abertura face ao fenómeno religioso que se vive hoje em Portugal. Mas nem sempre foi assim. Nem significa, obviamente, que será sempre assim, como sabemos. A confiança em Deus, o espírito de missão, o contributo para a sociedade, esses sim, devem permanecer os mesmos, independentemente das circunstâncias. E devemos confiar em Deus e também no seu poder para tocar o coração de homens e mulheres que lhe o permitam para cumprir esses desígnios que nos são entregues. Gostaria de terminar contando-vos uma pequenina experiência. A experiência começou há cerca de 21 anos, quando ainda nem tínhamos a lei da liberdade religiosa atual. E houve, na altura, uma jovem que, querendo concorrer a um determinado emprego numa autarquia local, via-se impedida de o fazer pelo facto de ter que fazer os testes para acesso no dia de sábado. E sendo interpelada àquela autarquia para que pudesse arranjar maneira de elas fazer de outra forma, principalmente a entrevista, foi-lhe dada a possibilidade de o fazer num dia que não foi o sábado. E ela acabou por ficar nesse concurso e ficou, obviamente, a trabalhar naquela autarquia. 20 anos depois, por causa da situação pandémica, esta agora senhora, já com 2 filhos, um jovem e uma jovem em sua casa, preocupada com a sua família, vê que aqueles 2 jovens têm um problema relativamente às aulas depois do pôr do sol de sexta-feira, como aconteceu com muitos jovens no nosso país recentemente. Houve uma grande preocupação por causa de haver um certo estendimento dos horários para depois do pôr do sol, por causa da divisão de turmas pela situação pandémica. Tenho certeza que muitas famílias se revêem nesta história. E aquela mãe, preocupada com os seus 2 filhos, uma jovem de 15 anos, um jovem de 14 anos, vê-se na contingência ter que pedir à escola para serem dispensados os 2 alunos e não terem as aulas no dia de sábado, depois da hora do pôr do sol de sexta-feira. E vê uma atitude diferente nas 2 escolas em que cada um deles anda. Numa das escolas, a aluna de 15 anos é dispensada das aulas, normalmente, mas tem o problema de ficar sem 1 hora por semana daquela matéria, e é-lhe dito que ela tem que ser muito esforçada para conseguir compensar. Pela graça de Deus, chegou ao final do período com boas notas. Tirou um 13 numa disciplina muito difícil, porque ela tem também a certeza de que Deus a ajudou a que, apesar de não ter aquela hora, o resultado escolar não ia ficar prejudicado. Mas o irmão, filho desta nossa irmã adventista de sétimo dia, não viu a escola ser tão aberta. Provavelmente, deduzo eu,
também pelo facto de que, por esquecimento, não foi entregue a declaração respectiva relativamente a que era adventista do sétimo dia, mas também porque a escola nunca tinha tido conhecimento daquela lei e houve alguma divisão, digamos assim, naquele momento relativamente a como poderiam solucionar, porque ele também teria uma hora, pelo menos nas horas de inverno, em que não estaria presente numa disciplina muito importante. E a escola estava a averiguar como é que era possível coordenar estes dois aspectos, os resultados escolares e o direito à guarda no dia de sábado. Aquela família fez deste motivo de oração, de intercessão no seu lar. E para além de respeitosamente se aproximar, procurar soluções, apresentar as declarações de membro de igreja, de respeitosamente o fazer, até admitindo que a declaração deveria ter sido entregue mais cedo para facilitar a execução dos horários, com serenidade e com espírito de oração, durante os meses anteriores à mudança da hora, oraram intensamente como família, esperando que Deus pudesse aliviar as suas preocupações. E para que não houvesse nenhum problema, muitas vezes nós oramos só invocando as questões das leis, que são importantes, muito importantes. Mas nós também devemos orar para que Deus possa tocar o coração daquelas pessoas com quem nós contactamos. E orar principalmente também por nós próprios, para que possamos ser veículos do verdadeiro testemunho do que Deus tem para dar àquelas pessoas com quem contactamos. A decisão a partir daí será delas. Mas impressionou-me muito saber que a professora em causa daquela hora que o jovem não teria possibilidade de assistir depois do pôr do sol, tivesse solucionado pelos seus próprios meios o problema. E disse assim: se tu fores dispensado desta hora, vais ser prejudicado pelo facto de não assistires a este tempo letivo. Todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã, durante o período de inverno, eu vou estar disponível para te dar uma aula durante 1 hora do que tu perdeste à sexta-feira depois do pôr do sol. E o mais extraordinário foi que o problema se resolveu pela compaixão, pela simpatia, pela empatia que aquela professora teve com a situação do aluno, que não só fez com que ele esteja a ter excelentes resultados e que principalmente tenha tido a possibilidade e continua a ter de guardar o dia de sábado, como também outros alunos que estavam a ter problemas naquelas disciplinas por razões que têm a ver com o seu aproveitamento escolar, às 8h30 da manhã dessa quarta-feira estão junto com ele a poder beneficiar da presença daquela professora. Por isto mesmo, porque Deus, quando abençoa através quando abençoa aqueles que nos são fiéis, estende a sua bênção àqueles a todos que estão à volta. E a pergunta que eu gostaria de deixar, louvando a Deus por estes exemplos que nos dá de pessoas que estão abertas ao bem, que estão bem abertas à sua influência, também de jovens extraordinários que decidiram ser fiéis apesar de dificuldade. A pergunta que eu gostaria de deixar esta manhã é se estamos dispostos, cada um de nós, a construir um caráter tão idêntico ao de Deus, que mesmo nos momentos de dificuldade e de provação, nós consigamos agir com firmeza, segundo os seus mandamentos, com dignidade no tratamento das outras pessoas e sempre com o testemunho em primeiro lugar. Esta é a mensagem que eu gostaria de deixar convosco, pedindo a Deus que possa abençoar este momento difícil que cada um de nós está a passar, com certeza, mas sempre com uma perspectiva de que Ele tem grandes bênçãos para nos conceder, já nesta terra e um dia com Ele no céu. Amém.